Senhor presidente, senador Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Pedro Simão, senador Mozarildo, uma regra boa da política, e o senador Simão deve saber mais do que qualquer outro, é de que o político preparado não entra em polêmica. Ele evita os temas que são ou difíceis, senão o Wellington, de aceitação, ou que polarizam o debate, porque você sempre perde apoio. Mas eu vou falar hoje, ao contrário disso, falando de 4 ideias polêmicas que temos hoje. 4 ideias, senador Pedro Simão, que eu tenho visto pela mídia, pela rede social, que polariza a sociedade, que tem gente com raiva da proposta e outros com entusiasmo. Comecemos pela primeira. A internação obrigatória de dependentes do crack. Eu sou francamente favorável, senador Pedro Simão. E não venham dizer por aí, como dizem, que isso fere o direito humano de um jovem se acabar na rua no crack. Quando alguém tenta suicídio, é obrigação tentar impedir o suicídio. Quando uma pessoa está no 5º andar ameaçando saltar, os bombeiros vão lá, agarram a pessoa e tiram dali. Isso não é prisão. Isso é salvação. Tirar um jovem da rua, na dependência do crack, com tudo aquilo que o crack significa, que impede você pensar se deve ou não querer sair da droga, que impede a família tomar a decisão, eu creio que tirá-lo é salvá-lo, ou pelo menos tentar salvá-lo. Obviamente, não se trata de levá-lo para a prisão. Se trata de levá-lo para uma clínica, para um serviço, sob o olhar daqueles que defendem os direitos humanos, sob o olhar daqueles que cuidam da saúde. Eu sou francamente favorável à internação compulsória, internação, não prisão compulsória, daqueles dependentes de drogas. E alguns dizem, mas estão querendo fazer isso para não enfeiar as ruas por causa das cracolândias. Imagine se 50 pessoas decidissem dar um tiro na cabeça ao mesmo tempo na rua e nós, responsáveis, polícia, Estado, fôssemos lá e impedíssemos essas 100 pessoas, senador Pedro Simão, de se suicidarem com um tiro na cabeça. Alguém ia dizer que isso foi para não sujar de sangue a rua? Ninguém ia dizer que isso foi para não deixar que as ruas fossem sujas pelo sangue dessas pessoas. Não, era pela obrigação de solidariedade. No Brasil, a gente costuma chamar de cristã, mas eu acho que vale para qualquer outra religião, de impedir que uma pessoa se suicide. Nós temos hoje dezenas de milhares de jovens em um processo de suicídio nas ruas através do consumo das drogas. E um suicídio até mais doloroso do que aquele que tira a vida em 1 minuto. Que as famílias ficam sofrendo, mas a pessoa deixa de sofrer, morreu. No crack, as pessoas sofrem ao longo de anos e anos, e as famílias também. Por isso eu sou favorável. E gostaria que esse debate fosse feito aqui nessa casa, para dar apoio ou não aos governadores que estão tentando fazer isso. O segundo item é essa ideia de importar Senador médicos. Mas antes de passar para esse meu segundo assunto, eu prefiro pegar a parte do senhor Wellington sobre esse assunto específico. Como Vossa Excelência está estimulando o debate, e eu acho importante, eu me atrevo aqui também a tratar do tema. Veja, a legislação existente, ela já tem um mecanismo de internação compulsória. O requisito que é colocado é que sejam profissionais e não policiais quem decidam sobre isso. O policial pode até ter o provisório, a chamada, já tem hoje o poder da detenção provisória
em flagrantes, em situações, enfim. A definição da internação compulsória, você nem citou alguns exemplos, se eu chego num hospital e o médico me diagnostica ali, olha, você está com a apendicite, está internado, que não sai mais daqui, o médico tem esse poder de fazer. Então, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, profissionais habilitados nesta área, poderem definir sobre isso. No conceito que alguns países adotam, é isso que nós queremos para o Brasil, ter uma área de desintoxicação, uma área de acolhimento e ressocialização. Nessa fase, para a desintoxicação, ele ter a condição do tratamento compulsório, no caso de dependência. Tem um problema no Brasil, nós ainda temos raros lugares a capacidade. O Dr. Ronaldo Laranjeira fez uma pesquisa e ele mostra que um dos graves problemas que é um exame em que você possa detectar o grau da dependência. Um exemplo, no caso do álcool, sempre que o álcool está acima de 0,6% na corrente sanguínea, você já começa a ter um problema. É que nem o colesterol, é que nem a diabetes. Atingiu aquele patamar, para baixo está normal, para cima já não está normal. Ultrapassou de 1,2%, você certamente já é um dependente, é o que diz cientificamente. Então, exames como esse valem também para a cocaína, portanto, para o crack, para a maconha, para o cigarro, para outros. E eu queria primeiro dizer que eu acho que se há necessidade de melhorar a formulação, eu acho que podemos fazer. Senador Chama Wellington, atenção. Antes que eles saiam, sabe? Pois não. Com o mesmo carinho que eu tratei todos os outros visitantes, estão aqui nos visitando os alunos do nível médio da Escola Municipal Machado de Assis, Itaba, é isso? Minas Gerais, sejam bem-vindos. Está falando o ex-governador, agora numa parte, o Wellington Dias do Piauí, e da tribuna o ex-governador de Brasília e também ministro da Educação, senador da República. Aqui no plenário, o senador Mozarildo e o senador Simon, outros dois grandes senadores do nosso país. Sejam bem-vindos, com o maior carinho que vieram, retornem para suas casas e leve essa impressão positiva do nosso parlamento. Felicidade a todos. Mas, senador Cristóvão, só concluindo, o que eu estou dizendo tem um ponto. Então, o que eu estou dizendo é um cuidado apenas, porque muitas vezes se quer colocar à polícia esse poder. Essa é uma das preocupações que eu tenho com a redação, como ficou no projeto, que vem da Câmara para cá. Para a gente ter um cuidado para evitar problemas que são comuns. O segundo, e aí eu quero que Vossa Excelência entre numa nova polêmica, porque essa é a raiz de tudo. O mesmo doutor Ronaldo Laranjeira, um dos maiores cientistas brasileiros nesta área, e consultando 100 cientistas, outros tratando do tema, eles chegam à conclusão que o crack, por exemplo, e outras drogas, não são a primeira droga, a primeira é o álcool. Como considerarmos normal propaganda de uma droga como o álcool? Totalmente de acordo. Então, eu acho que nós temos que cuidar, está aqui tramitando um projeto nessa direção, e nós temos que ter a coragem de fazer isso. Eu tenho um orgulho do Brasil pelo que fez com o cigarro. Sei que o Rio Grande do Sul, por exemplo, teve efeitos colaterais nas suas receitas, nas suas finanças. Tem que encontrar uma forma de compensar, mas a saúde humana em primeiro lugar. Então, parabenizo pela coragem, como sempre, e pela forma brilhante como traz o tema. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador Wellington, e estou de acordo que nós devemos, sim, sermos rígidos, eliminando publicidade de qualquer tipo de droga que vicie, pela rádio, pela televisão, pelos jornais, como já fizemos com o cigarro. O segundo item polêmico hoje em dia, e que eu também quero apoiar aqui, é essa ideia, senador Pedro Simão, de trazermos médicos do exterior, sempre que não houver médico brasileiro em condições ou disposto a ir a uma cidade sem médicos, ou com poucos médicos. É claro que, se houver médicos brasileiros,
é muito mais eficiente, fala melhor o idioma do povo, entende melhor o idioma do povo. Além disso, são brasileiros. Mas a realidade hoje é que em muitas cidades não há um único médico, porque médicos brasileiros não querem ir. Digamos que é por causa do salário. Aumentemos o salário, mas chega um ponto tal que não dá para aumentar mais o salário. E se houver médicos estrangeiros dispostos a irem para essa cidade por um salário menor do que aquele que devemos buscar pagar aos brasileiros, vamos deixar esse povo sem médico? Não faz sentido. O outro argumento que eu vejo contrário a essa ideia é de que os nossos médicos não vão para o interior, não é mais por uma questão de salário, é por uma questão de falta de equipamentos para que eles possam exercer a profissão. E é verdade que não temos equipamento, e é verdade que temos que brigar por equipamento. Mas o que é melhor? Uma cidade sem médico ou uma cidade sem equipamentos? Alguém diz, o ideal é a cidade com médico e equipamento. Mas o que é que chega primeiro? Os equipamentos não chamam médicos, mas o médico chama equipamentos. É preciso ter um médico para lutar para que ali cheguem os equipamentos. Senão eles não chegarão. E se não, a gente vai até colocar equipamentos que vão ficar engavetados, encaixotados, como a gente sabe que existem em diversos lugares do Brasil, por falta de quem cuida do equipamento, por falta de quem instala o equipamento e por falta dos médicos para usar o equipamento. Por isso eu sou favorável. Obviamente temos que tomar algumas precauções. Por exemplo, se esse profissional é qualificado ou não, isso podemos descobrir fazendo uma avaliação do seu trabalho, do seu desempenho, antes de contratá-lo. Aliás, eu defendo que seja feito até para os médicos formados no Brasil. Eu defendo, sim, um exame posterior, como faz a OAB com os advogados, para outras profissões. Nós temos que testar. O nível hoje das nossas faculdades exige que façamos uma avaliação posterior à conclusão do curso. E, obviamente, para os estrangeiros ainda mais. Analisar a faculdade onde se formou, o tempo que fez residência, onde fez residência, seu currículo, e até mesmo aplicar aqui um exame. Afinal de contas, para ser contratado para qualquer trabalho público, mesmo que não seja em tempo, que não seja um funcionário permanente, ele tem que fazer uma avaliação. Mas feita essa avaliação, eu sou favorável sim a trazer, porque o pior é deixar uma cidade sem atendimento médico, de preferência com todos os equipamentos necessários. Mas, se não, com seu estetoscópio. Depois chega o aparelho de raio-x, depois um dia chega a ressonância, mas não podemos esperar que todas as cidades do Brasil tenham equipamento de ressonância magnética para poder, então, mandar o médico, até porque isso não vai acontecer. Por isso, senador presidente, eu queria até sugerir um grupo de senadores irmos ao ministro Padilha, da Saúde, manifestar o nosso apoio a essa decisão dele. E talvez levar sugestões de como melhorar, levar recomendações de cuidados que devem ser tomados. Mas sou favorável a esse ponto, com toda a sua polêmica. O senador Wellington quer discutir esse ponto também, porque ainda tem umas dois polêmicos. Pois é, traz o tema polêmico, né, senador Silva? Primeiro, para me somar a Vossa Excelência nessa proposta de irmos suprapartidariamente, eu acho que podemos convidar aqui parlamentares, independente de ser com posições de oposição ou de base de governo, enfim, de diferentes partidos, e me coloco aqui já de pronto assinando a lista dos que gostaria de participar. Um ponto que eu queria que Vossa Excelência chame a atenção, a parte de equipamentos. Houve uma mudança muito grande agora, no começo do ano. O ministro Padilha tomou uma decisão que parece simples, mas é importantíssima. Já faz algum tempo o programa para a Unidade Básica de Saúde, que é onde tem mais problema. E de primeiro se fazia os projetos só da obra física, sem colocar junto dos equipamentos. Por alguma razão, os gestores municipais primeiro pensavam na obra física e às vezes inaugurava lá sem nenhum equipamento dentro. Agora, só
cadastra o projeto da obra física com o dos equipamentos juntos. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, fundamental. Então, ter lá os equipamentos para um parto, para uma UTI neonatal, ter lá, enfim, aquilo que é essencial numa atenção básica. É uma cidade pequena, uma unidade básica, uma cidade polo maior, ter ali as condições da média, alta complexidade. Enfim, eu quero, então, parabenizar e acho importante essa ideia de levarmos também proposta. Então, eu quero aqui, já de pronto, estar aí me somando a Vossa Excelência, não é, nessa visita ao ministro, apoiando a proposta e sugerindo. Muito obrigado. Obrigado, senhor Wellington. O terceiro ponto, os outros dois, eu sou o culpado, porque são projetos de lei que eu apresentei e que estão gerando polêmica. Um deles, se tivessem aprovado 10 anos atrás, 15 anos atrás, não estaríamos precisando importar médicos. É a ideia de que todo aquele formado em uma faculdade de medicina pública, ou mesmo particular que tenha recebido financiamento público, depois de formado deveria ficar 1 a 2 anos prestando um serviço civil remunerado na cidade que o governo brasileiro decidisse. E aquele que não quiser fazer isso tem direito de não querer estudar na universidade pública ou de não receber ajuda do ProUni ou qualquer outra ajuda pública. Mas aquele que decidir usar recursos do povo, dos impostos, da nação brasileira ou de um estado ou município, ele tem que saber, desde quando entra na faculdade, que depois de formado, ele não vai começar a trabalhar imediatamente na sua clínica privada. Ele nem vai mesmo começar a trabalhar no SUS na cidade que ele quer, mas sim na cidade que a nação brasileira precisar. Esse é outro projeto que tem gerado uma indignação entre os médicos, entre as organizações médicas, nos sindicatos médicos, porque acham que fere a liberdade. Mas todo mundo é livre de dizer, eu não quero dinheiro do Estado para me formar. Portanto, eu não tenho que prestar contas do que vou fazer depois. Mas recebeu recursos públicos, recebeu dinheiro do povo, tem que prestar um serviço, porque o povo está precisando. Quando não precisar mais, a gente não faz isso. Além disso, tem um outro lado que as pessoas esquecem. O médico que passa 1 ano no interior, ele sai de lá depois melhor médico do que ele chegou. Alguns podem até chegar a dizer que isso merece uma crítica, que aquele povo vai ser usado quase que como cobaia. Não, não é verdade que seja cobaia, mas é verdade que eles vão ser parte do treinamento da população. Como tem nas faculdades de medicina, doentes que não podem pagar um médico e que vão lá e que são usados, entre aspas, porque saem beneficiados também com os remédios, mas são usados no treinamento. Às vezes, exames muito constrangedores são feitos diante de 3, 4, 5 estudantes. Aquela pessoa tão necessitada se submete ao constrangimento de ser analisado fisicamente diante de estudantes. Os estudantes aprendem e essa pessoa recebe um diagnóstico. A ida desses jovens fará com que eles voltem conhecendo melhor o Brasil. Aumentará o sentimento de pátria, aumentará o sentimento de humanismo e aumentará a prática médica. Por isso, eu vou continuar insistindo nesse projeto, apesar de que na audiência pública, que foi até melhor do que eu pensava, senador Simão, mas mesmo assim existe muita resistência. E o quarto, que tem mais resistência ainda, e a audiência que fizemos na quarta-feira mostrou isso, todos que vieram foram contrários, mas depois vou dizer quais faltaram, quais deveriam ter ido. É um projeto que eu tenho em andamento, que coloca a mesma obrigação de se ir votar para se ir na escola do filho. Quando a gente não vota, paga multa. Quem não for na escola do filho, pagaria multa. Surgiu uma reação tão grande a isso, primeiro dos pedagogos dizendo, e um representante da OAB, que estava presente, dizendo que isso vai criminalizar a paternidade.
Eu perguntei para ele, então, se um pai abandona a família, a gente não pode cobrar pensão alimentícia, nem prendê-lo porque não paga pensão, uma vez que isso seria criminalizar a paternidade. Isso não é criminalizar, isso é responsabilizar. O dicionário sempre é rico. O dicionário tem a palavra criminalizar, a palavra pecaminar e a palavra responsabilizar. A definição do que é pecado, como já debatemos aqui mais cedo, é da igreja. A ideia de criminalizar e de responsabilizar é do Estado, mas o Estado dá graus diferentes. Isso não é criminalizar, isso é responsabilizar e exigir a responsabilidade e cobrar a responsabilidade. Nós nos acostumamos de que a escola não é uma responsabilidade das famílias, que é uma responsabilidade do Estado. Mas é uma responsabilidade da família. Educação é diferente de escola. Mais uma vez, o dicionário é rico. Escola dá instrução. Educação é um conjunto de pessoas. É a escola, são os amigos. Hoje em dia, senador Paim, e amigo provoca muito melhor a educação, e às vezes, e sobretudo, deseducação, do que uma escola. É um amigo que encaminha para um lado e encaminha para o outro. Agora, mais ainda, porque nos primeiros anos, o amigo é importante na educação a partir de uma certa idade. Mas, na primeira infância, é a família, é a escola. Temos que responsabilizar nossas famílias a irem à escola. E a reação que se dizia é de que a pensão dá comida, então não pode deixar a criança sem comida. Gente não come apenas alimento. Gente come também informações, formação, educação. Essa é a nossa diferença para os demais animais, além de outras considerações que podem ser religiosas, de ter ou não ter alma. Mas uma coisa é certa, nós temos mente, nós temos pensamento, e nós não sobrevivemos plenamente sem educação. Os outros animais sobrevivem plenamente só com suas garras. Nós precisamos de educação. Não dar educação é como se não desse alimento. Porque a pessoa que não recebe educação está dependente de outros para ter sua alimentação plena, completa. Por isso, eu não entendo por que existe tanta reação, mas mesmo assim a gente vê a reação. Outros disseram que a responsabilidade deve ser do agente público. Claro que é, para a escola. Mas não para complementar o que a escola dá. Para complementar o que a escola dá, o que a gente precisa é de uma família acompanhada. Todos os estudos mostram que a escola onde as crianças e onde os pais vão, fica uma escola melhor do que onde os pais não vão. E lá, senador Paim, eu perguntei aos que estavam na audiência. Eu fiz um conjunto de perguntas que eles diriam sim ou não, e uma outra que eles teriam que falar mais tempo. Sim ou não era o seguinte: vocês acham que se os pais comparecessem na escola dos filhos, diminuiria a quantidade de infratores menores? Todos disseram que sim. Vocês acham que se os pais forem à escola, diminui o consumo de drogas na juventude? Todos disseram que sim. Eu perguntei, vocês acham que melhora a qualidade da escola? Todos disseram que sim. Vocês acham que o pai ir na escola melhora o apoio ao professor? Todos disseram que sim. Aí eu parei e disse, então me digam uma ideia melhor do que a minha para fazer os pais irem à escola. E aí eu retiro minha proposta. Aí disseram, alguns, que era atrair os pais através de uma série de programas que o governo já tem. Eu disse, então tem outra pergunta. Depois de tudo isso, 10 anos fazendo isso, o atual governo, vocês fracassaram, porque os pais continuam sem ir à escola. Um outro disse que é preciso fazer café da manhã para os pais. Eu sou favorável a fazer café da manhã para os pais. Mas e o que não quiser ir tomar café na escola? A gente fica calado? A gente aceita que ele diga o filho é de vocês? Não. Nos regimes autoritários, não precisa os pais irem à escola. A escola cuida da criança desde o primeiro instante. Quase que toma a criança dos pais. Mas nos regimes democráticos, só é possível com a convivência.
Nesse sentido que eu apresentei essa proposta. Agora, estou de acordo, e aqui o senador Pedro Simão pode dar uma ajuda, eu estou de acordo que nós precisamos exigir mais dos governantes. E aí, senador Simão, por que a gente não cria uma lei da ficha suja para a educação? Por que é que, felizmente, quem rouba fica inelegível, mas quem não dá educação continua elegível? Não oferecer educação às crianças é roubá-las. Às vezes mais grave do que dinheiro, é roubar o futuro, por meio da formação. Eu acho que a gente deveria trabalhar a possibilidade de incluir na lei da ficha suja a ideia de também valer crimes que ainda não são considerados crimes. Nós vamos precisar de duas leis. Uma, a lei que já tem andamento, que chama-se Lei de Responsabilidade na Educação. Essa está em andamento. Uma no Senado, outra na Câmara. Agora, a gente tem que fazer uma emendazinha na lei da suja limpa, naqueles 1, 2, 3, 4, 5, que se você for condenado na segunda instância, você não pode mais ser condenado, colocar também, e não cumprir as metas educacionais definidas pelo Ministério da Educação para os próximos tantos anos, que são o mandato do prefeito ou do governador. Quando a gente fizer esse lado da ficha suja para os responsáveis pela educação e da multa para os pais, em 10 anos a gente não vai precisar mais disso. Porque uma nova geração estará surgindo. Uma nova geração que já nasceu acostumada a que seus pais fossem à escola, essa geração irá à escola de seus filhos daqui a alguns anos. Então, senador Pai, eu fiz questão de vir aqui hoje manifestar minhas posições sobre esses 4 temas polêmicos. 2, obviamente, eu nem precisava tomar posição, porque são de minha autoria. A multa aos pais que não forem à escola dos filhos e o serviço civil remunerado dos formados em medicina nas cidades onde o governo determinar se esses formados estudarem em escolas públicas. E as outras 2 polêmicas que eu quis dar minha posição. Sou favorável à internação compulsória de viciados, dependentes do crack. Das outras drogas eu nem coloco, porque as outras drogas eles têm um certo discernimento de que um dia vão para o hospital, vão procurar ajuda, embora nem todos. Mas o crack é devastador. Perde-se a possibilidade de raciocinar se quer ou não quer sair. Sou favorável. Obviamente, uma internação sob fiscalização, para que seja um tratamento humanista e clínico. Embora, e não está mencionando o Wellington, mas valia a pena, embora às vezes seja preciso usar a polícia, sim, para levar essa pessoa. Do mesmo jeito que quando uma pessoa quer pular do 5º andar, a gente usa os bombeiros, que são militares. A gente usa a força militar para não permitir que pulem. E, finalmente, a ideia dos médicos importados, que eu preferia que a gente não precisasse. Eu preferia que o Brasil fosse um país exportador de médico. Tivesse tantos médicos em todas as cidades, todo mundo com médico, que sobrasse. E a gente mandava para onde fosse preciso, como a África, como a Ásia. E alguns podiam até ir para a Europa, para os Estados Unidos. Mas não conseguimos fazer nosso dever de casa de dar médico a todos os brasileiros. E se não conseguimos fazer o dever de casa de dar médicos brasileiros a todos os brasileiros, vamos pedir ajuda e trazer médicos de fora para resolver essa deficiência. É isso, senhor presidente, e fica aqui a proposta de irmos ao ministro Padilha, um grupo de senadores, levar nossa solidariedade e nossas sugestões para corrigir algumas falhas da proposta que ele está fazendo de importarmos médicos para servir ao nosso povo. Era isso, senhor presidente. Meus cumprimentos, senhor Cristóvão.